eu chamo Maria Ângela, meu nome é meio compridão. É Maria Ângela Vilhena Moraes Furquim de Almeida. Na verdade, nos livros que eu escrevo, eu ponho só Maria Ângela Vilhena, porque nome de princesa, rainha, fica uma coisa assim muito grande, né? Então, tá. Que é importante vocês conhecerem e saberem? Acho que uma das coisas é a minha formação, né? Afinal das contas, onde eu dou minhas braçadas. Então, a minha primeira formação não faz muito, faz só uns 40 anos atrás. Mais, mentira, quase 50. Eu não posso mentir porque o Ricardo é meu genro e ele sabe que eu vou fazer 50 anos de casada e eu casei na faculdade. Então, a minha primeira formação é na área de Ciências Sociais. Eu fiz Ciências Sociais na PUC. Bom, aí a minha segunda graduação foi em Teologia, né? Eu fiz Teologia na então Faculdade de Teologia da Nossa Senhora da Assunção, que hoje faz parte da PUC também. Depois eu fiz uma especialização numa área meia, assim, dogmática. Depois eu fiz um mestrado na PUC. Aí a área foi meu mestrado em Ciência da Religião, que não olha o fato, o fenômeno religioso, sob o ponto de vista da fé, do crente, mas do ponto de vista das ciências, que tratam do fato do fenômeno religioso, né? Então, sociologia da religião, antropologia da religião, religião e política, economia e religião, psicologia da religião, filosofia da religião. Ou, enfim, um conjunto de ciências humanas que tratam do fato religioso do ponto de vista não obrigatoriamente, nem pode ser do ponto de vista da fé, porque do ponto de vista da fé cai na teologia. E não é por aí. Aí depois meu doutorado foi na área de ciências sociais, eu vou fechando os ciclos, né? Com concentração em antropologia. Depois fiz um pós-doc e depois o meu último título é livre docência. E aí a livre docência foi outra vez, por necessidades departamentais, na área da teologia. Então, um ciclo assim, né, de algum tempo e tal, né? Então, eu dei aula há muitos anos na PUC e deixei, faz uns 4 anos, tá cansada de dar aula para menino e menina de graduação, que você tem que falar, fica quieto, que eu estou fazendo chamada, APTT. Eu não tinha mais muito, né? E fiquei só com algumas horas, alguns módulos na pós-graduação, e dei aula também na Unisal, alguns lugares na Universidade de São Francisco, enfim, aí um percurso docente variado, né? Atualmente eu estou só com um ou outro módulo, porque na minha idade a gente já pode escolher, né? Pode falar, quer dar tal módulo? Eu não quero, né? A gente já pode. Nesse meio, isso é uma boa, viu? Sabe quando você pode falar, não quero? Isso é bom. Mas isso é só fim de carreira, viu? Quando já está no fim da linha, né? Aí, bom, nesse meio tempo eu escrevi vários artigos, mas foi tão engraçado, ontem eu dei tanta risada, vários artigos para revistas especializadas, organizei alguns livros, escrevi uns 10 livros aí, né? Alguns, quando eu olho, eu falo, puxa, que legal. Outros eu falo, nossa, como é que eu pude escrever isso? Uma coisa assim, né? Então, por aí que é. Mas o que eu estava contando, gozada, porque hoje eu vou falar um pouco da imaginária, que é a imagem, né? E de qualquer jeito eu tenho que falar das imagens de Maria. E eu vou falar no período colonial. Aí eu joguei no Google, e Mariologia no período colonial. Quando eu vi o primeiro texto, era meu. Eu falei, uai, eu já escrevi sobre isso. Mas eu dei tanta risada. Por
que eu esqueci que eu tinha escrito. Esse foi um texto, acho que uns 15 anos atrás. Então eu falei, agora eu vou ler para aprender o que eu escrevi, né? Então ficou muito bom. E agora vamos então ao que interessa hoje, e que é o tema está aqui, eu havia colocado, eu vou tratar de uma circularidade, né? Que é dinâmica, mas ela é tensa, não é assim tão tranquilo assim, né? Entre realidades distintas que são frutos do trabalho humano, do labor humano, né? Uma realidade é a arte. Eu não vou falar toda a arte, apenas a arte com conotação religiosa, né? Vou falar também de algumas teologias, está com T minúsculo, viu? Porque são teologias contextuais, né? Então, vistas o seu contexto histórico, social e cultural, e como é que a arte... E aí, principalmente, eu vou ficar na imaginária, que é a arte de se fazer imagens. No imaginário, ela é produto do imaginário, mas é a confecção de imagens, e da pictórica. Aqui é uma pintura, né? Como é que isso pode ou não estar incidindo na vida pessoal e coletiva? Ou seja, por ser religiosa, imbuída de sacralidade, a arte nem sempre influi, mas quando você fala, olha aqui, é uma cena, não vou falar, porque senão tira a graça para depois, incide-se na vida religiosa, na vida pessoal, na vida coletiva. Eu vou distribuir o tempo, mais ou menos, em dois momentos. O primeiro eu vou falar sobre iconologia, que é iconografia, primeiro, iconologia, que foi o tema que me passaram. Iconografia, né? Um pouco da teoria sobre a iconografia e depois um segundo momento sobre a arte, a pictórica e a imaginária no período colonial brasileiro. Por que eu vou falar do período colonial brasileiro tratando de imagens e de pinturas religiosas, com conotação religiosa? Se a gente for dar uma olhada nesse colonial, eu vou encontrar hoje uma enorme incidência na vida pessoal e coletiva atual brasileira da imaginária e da arte pictórica do Brasil colônia, do Brasil império, da arte barroca, né? Não precisa ir muito longe, né? Alguém aqui conhece o bairro da Penha? Pois é. Então, Penha que Penha. Nossa Senhora da Penha. Está aí na toponímia da cidade de São Paulo, né? Vou falar um pouquinho depois dela. Ela é interessante, essa história dela. A Freguesia do Ó. Conhece a Freguesia do Ó? A Freguesia do Ó, sabe o que é, né? Nossa Senhora do Bom Parto, da expectação. Então está lá a imagem dela. Ou imagens ditas milagrosas, que são lugar de romaria, né? A Virgem das Candeias, a Belém do Pará, a Virgem de Nazaré, Aparecida também, uma imagem colonial, barroca. Então, o barroco, querendo ou não, ele ainda está presente. E ainda ele aglutina pessoas, ainda ele é lugar de milagres, prodígios, né? Procissões, romarias, solenidades, ritos, né? Então, e culto. Nossa, e como de culto, né? Eu frequento algumas igrejas, aí não por devoção, mas por obrigação,
como cientista da religião, né? E o que a gente vê? O pessoal vai, então, lá na imagem do santo e passa a mão, né? Então, santos do Brasil Colônia, Santa Rita, Santa Teresinha, Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, e passa a mão, e beija, e deixa bilhetinho embaixo, e da imagem, porque supõe-se que as imagens mesmo não brasileiras, elas leem, né, o santo lê e fala português, né? E agora, hoje em dia, com essa coisa, eu escrevi um livro tão barato, O Sagrado nas Nuvens, porque agora os santos têm que também entender um pouquinho de internet, né? Porque o pessoal manda, vocês já viram altar virtual? Manda via virtual o pedido para o santo, falando, meu Deus, ser santo hoje em dia não tá fácil, porque eu não dou conta dessa linguagem, né? E os santos têm que dar. Mas também estão lá perto de Deus, né? Diz, né? Sabe lá, né? Como é que a coisa funciona. Mas, enfim, ainda, né? É válido, né? Falar da imaginária e da pictórica no Brasil Colônia. E incide na vida pessoal e coletiva, luxa se incide. E como incide? Né? Em vários sentidos, que depois aí a gente, ao longo, vai falando. Mas eu vou focar mais colônia e ver como é que isso está até agora, né? Bom, então, a bibliografia, que não está aqui em ordem alfabética, mas sim na ordem que eu passei, né? O primeiro autor, então a primeira parte mais teórica e a segunda as teologias no Brasil Colônia e a imaginária pictórica, em dando tempo. O título que me deram foi Iconografia. Né? Uma das mais importantes personalidades que trabalham a coisa da iconografia no campo teórico é o Panofsky. Depois, se vocês quiserem, está na bibliografia o significado nas artes visuais. Então, o que é que o Panofsky nos lembra? Que a iconografia, no seu sentido estrito, vem da junção dos termos ícone, representação, apresentação, né, com o verbo grego graphein. Canetinha não tá boa. Enfim. Que é grafia. A grafia do ícone, ou a escrita. Tá bom, obrigada. A escrita do ícone. O que faz, então, o iconógrafo? Para Panofsky, ele lê, ele vê, ele observa, ele analisa, ele descreve de modo detalhado o que está vendo, ele fala do estilo, ele vai classificar as imagens, ele vai classificar as pinturas. Isso cabe, então, ao iconógrafo, que para ele é um ramo das ciências que trabalha com a arte e um ramo das ciências humanas, né? Das humanidades. Mas ele propõe um novo termo em lugar de iconografia, que é iconologia. Aqui veio, não tanto para a grafia, o acento, mas logia, logos, sabedoria, conhecimento, sentido, etc. Então, ele fala o seguinte,
3 estágios intimamente relacionados na análise de uma obra de arte. O primeiro estágio, o Panofsky coloca, é chamado ele chama de pré-iconográfico. Iconográfico. Então, que vai olhar o material, as técnicas, a perspectiva, as cores, as figuras que estão dispostas, a relação entre figuras, o planejamento, os gestos, planejamento, né? São as vestes, os gestos, etc. Isso é pré-iconográfico. Então, se a gente tivesse que fazer uma olhada a partir desse momento pré-iconográfico, o que é que eu veria? Eu vejo, por exemplo, olha que coisa interessante, eu não sei quem é, hein? Tem um rapaz, um homem aparentemente jovem, mas sem camisa, está com uma roupa vermelha, ele está sentado em cima do meio-arco, olha que coisa, né? Eu estou descrevendo, então eu vou descrever esse homem de cabelo comprido, uma mão para baixo, uma outra mão assim, para cima, que coisa interessante. Ele tem os pés em cima de uma bola, eu estou descrevendo aquilo que eu estou vendo. Que material, né? Que cores foram utilizadas? Olha só, ele tem uma roupa vermelha, coisas, né? Ele tem do lado uma espada vermelha, do outro lado um ramo de lírio. No fundo, aqui, depois do pé dele, é um fundo escuro, eu estou descrevendo. É um afresco, eu estou descrevendo, tem pessoas de um lado, estão vestidas, parece que estão conversando, tem pessoas do outro lado vestidas, parece que estão conversando, tem uns seres alados, estou descrevendo, pré-iconográfico. Aqui, olha só, tem um homem de armadura e asa, né? Coisa, né? E para cá umas pessoas nuas, para lá outras pessoas nuas. Aqui parece que elas estão gritando, por que será? Que coisa estão gritando? Aqui tem uma de mãos postas, né? Para o lado de cá, as pessoas nuas estão caminhando, mas estão caminhando até com uma cara boa, né? E aí tem alguém com manto vermelho que vai dar roupa para elas, aí um outro também com asa, esse aqui não tem, que vai dar roupa e eles vão entrar numa porta. E para o lado de cá, essas pessoas já com uma cara mais aflita, né, que quase que gritando, um anjo, parece que é anjo, tocando uma tuba, sei lá flauta, trombeta, e as pessoas estão caindo no fogo. Isso, as cores, a posição, os gestos, os olhares, isso se trata de uma análise pré-iconográfica. Panofsky fala, isso tem que ser feito? Tem. Que cor? Por que vermelho, o amarelo, o escuro? E aí vai, a descrição. Depois, uma segunda fase, que ele chama de a fase de análise iconográfica. Essa fase requer uma certa, de quem aqui vai fazer, uma certa familiaridade com o tema. Eu já não vou falar, olha só, seres alados, eu tenho uma pequena familiaridade. Eu vou falar de anjos, eu já sei que é anjo. Eu não vou falar de um rapaz jovem com o pé na bola e o pé machucado, eu vou falar é Jesus. Por quê? Porque eu tenho familiaridade com a temática. Eu vou dizer
olha, essas pessoas são santos, estão no céu. Eu vou falar de inferno, eu tenho familiaridade com o tema. Eu vou falar a porta do céu que é estreita e as pessoas... E essa familiaridade vai me permitir chegar a dizer, sabe do que se trata? Trata do juízo final. Mas primeiro eu dei passos pré-iconográficos. Agora eu estou fazendo uma análise iconográfica que já me permite, então, avançar no sentido de dizer, trata-se do juízo final. Então, aí, o iconógrafo, ele vai falar da composição como um todo, do seu tema central, dos temas secundários, das figuras centrais, das figuras secundárias, dos temas que estão ali entrelaçados. A terceira fase que o Panofsky propõe é a fase, então, iconológica. Que ela, quando a iconografia, a pré-iconográfico, a iconografia, na fase iconológica, ela já se trata de algo, de uma atividade interpretativa. Então, eu vou interpretar, eu vou perguntar, o que isso significa? O que significa esse tríptico? Qual o significado? Quando, onde ele foi pintado? Por quem ele foi pintado? Onde ele foi exposto? O que interessava ao compositor da obra, o autor, o fautor da obra? O que interessava a ele comunicar? Eu vou perguntar pela mensagem e pelo significado profundo da obra pictórica ou da imaginária. Então, eu estou aí trabalhando num outro nível de compreensão. Até aqui tudo bem? Passei pelos três que Panofsky diz. Eles têm que estar presentes e interligados. Posso fazer uma pergunta? Onde é que entraria em um desses três estágios o entendimento da linguagem artística, dos padrões, o tipo de desenho? O estilo, análise do tanto aqui como aqui. Eu vou fazer uma descrição detalhada. Aqui eu vou dizer que estilo, que escola, que vai me permitir dizer, olha, isso aqui é uma pintura barroca. Como é que eu sei? Porque eu conheço o planejamento, eu conheço no barroco a disposição de cores, eu tenho alguns conhecimentos, o gestual, o barroco é dramático, né? Essa dramaticidade, isso aí é um tríptico extremamente dramático, né? Pungente, vigoroso, né? E que fala a razão, fala a emoção, fala e pega o homem no seu intelecto, ser humano. Já que vai ter masculino e feminino, não pode falar homem, né? Esse negócio está na moda. Tem que falar homem e mulher toda hora, cansa. Mas, enfim, pega o ser humano na sua inteireza. E, ao mesmo tempo, aqui a gente tem um universo simbólico que transmite, que o autor quis transmitir, e de fato transmite, o mundo de significados, o mundo de valores, o mundo de medos, o mundo de esperanças, o mundo de alegria, o mundo de dores. Né? E nesse momento, né, é importante conhecer o que o autor de uma obra como essa, o que ele conhecia, qual a visão de mundo que ele tinha.
Que livros ele tinha lido, relido, interpretado, reinterpretado? O que ele sabia? Bom, interessante, né? Bozado, eu fiquei, olha só que o mundo aqui está redondo no século, em 1430, olha só, esse negócio de que a Terra era plana para todo a Europa, o mundo conhecido de então, não é bem assim, né? Porque aqui o mundo está redondo, né? Qual seria o lugar social dessa pessoa? Né? O que ela integrava em chaves mitológicas, e aí tem bastante mitologia, viu? Filosóficas, religiosas e políticas. Não, como que ela organizava tudo isso? E como isso dá a impressão de um conjunto tenso, mas ao mesmo tempo coeso, né? Então, a Legoff, vocês conhecem Legoff? Imaginário medieval? Então, ele vai um pouco além. A Jorge Dorby e Legoff também. Um livro magistral, viu? 2 volumes de história da arte medieval. Ele alarga esta compreensão aqui e dá um passo para frente. E ele vai falar, qual seria, ou qual será, e deve haver, uma função social nessa obra. Ela serve para quê? Então, ele vai em busca das funções, das implicações, das incidências sociais de uma obra de arte aparentemente neutra, que neutra não tem nada na vida pessoal e na vida coletiva. Qual a função disso? Evangelização, cristianização, controle de comportamentos, porque por detrás há toda uma narrativa. Quem é que vai para cá despencando e gritando? Quem é que vai para cá que está nu e vai ser vestido? Aqui é São Pedro, né? Na porta do céu, como convém, que ele dá as boas-vindas, ou fala não entra, né? É a função dele, né? Cada um tem a sua, mas a dele é essa. Então, o que eu tenho que fazer para entrar nessa fila, como eles estão com a carinha boa, e não cair aqui nesse... Né? Então, tem uma função social. E aí, qual é? Tem uma regra, né? Então, essa coisa da vida pessoal, da vida coletiva, da sociedade, a obra de arte, né? Ela tem alguma coisa a ver. Aliás, ela tem tudo a ver, né? Agora, também é importante a gente lembrar, e aqui quem nos faz questão de lembrar é o Luther King, que o impacto de uma obra como esta, no século XV, não é um impacto que causa na gente. Eu não vou sair daqui, espero que vocês também, puxando os cabelos de medo de ir para o inferno. Né? Mas como é que isso impactava? Nenhum momento de um mundo altamente sacralizado, um mundo acometido por pestes, por guerras. Não vamos esquecer que a Santa Inquisição corre solta aqui, hein? Ela vai até final do século XIX. A fogueira para herege é que não vai faltar, queimando em toda a Europa por esse período, né? O que eu faço? Né? Como é que eu devo me comportar? Bem, então,
nos abre para uma sociologia da obra de arte, para a antropologia da obra de arte. Não, esse olhar sociológico, esse olhar antropológico. Né? E para isso é preciso recurso, por exemplo, às agiografias, que a geografia é a história de vida de santo, né? O melhor conjunto que eu conheço de história de vida de santos é do século XIII, é Jacopo de Varese. São Jacopo de Varese, traduzido em português por Hilário Franco Júnior, quase 1000 páginas. Com o devido respeito, hein? É um barato. Porque é milagre, é prodígio, são coisas assim, nossa, jamais vistas, né? Enfim, mas é preciso conhecer um pouco da geografia para saber, olha, aqui, esse aqui é São Pedro, senão eu não posso pegar a imaginária, as imagens e a pictórica. Eu tenho, olha essa aqui ajoelhada, essa aqui é Maria, eu preciso conhecer um pouquinho da história dela, preciso saber. Olha, aqui a gente tem, cadê? O mocinho é São João, o mais velho é São Pedro, eu preciso saber a história de vida dos santos e como é que isso está distribuído dentro dos sermonários das diferentes épocas, etc. Agora, uma coisa é importante, que quando a gente fala desse impacto, é importante a gente não esquecer. Nós temos, no mesmo lugar e no mesmo momento, a convivência de diferentes tempos históricos. Parece gozado, de diferentes tempos sociais no mesmo momento histórico. Não estou doida. Vou exemplificar. Por exemplo, diferentes momentos ou tempos sociais. Aqui eu tenho pessoas que vivem na hipermodernidade. Que tem, por exemplo, suas casas, seus apartamentos, que lá longe, quando ele está chegando, ele aperta um botãozinho, um desses assim, né, que aperta para cá, e aí já liga o ar-condicionado, ou bota água para esquentar, ou um perfume na casa, ou abaixa as cortinas. E aí ele vai se locomover dentro da cidade, de carros com motorista ou de helicópteros. Ele viaja de avião, né? Então é sujeito e hiper pós-moderno, conhece todas essas técnicas que eu não conheço, de informática, etc. Ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que moram em casas que, na mesma cidade de São Paulo, né, que foram construídas há 60, há 70 anos atrás, que chuveiro elétrico vive queimando, porque a fiação é antiga, que não pode pôr ar-condicionado, que tem problemas com eletricidade, cuja divisão dos quartos e das salas é uma, né? Na mesma cidade. Na mesma cidade é muito interessante tempo social. Eu tenho pessoas que podem ir, por exemplo, se doentes, para o Einstein. Eu tenho uma pessoa amiga que fala Einstein, Alberto Einstein. Eu falei, tá bom, eu sei quem que é. Vai para o Einstein. Outras vão para o SUS. Umas morrem porque não dá para comprar Novalgina para baixar a febre. Outras porque no hospital que vão não tem gás. Enquanto lá você tem toda uma hotelaria 5 estrelas. Né? Eu tenho pessoas que andam de metrô
que ando de ônibus, que ando a pé, porque não pode pagar meio de transporte, não tem carro. É um outro tempo social. Eu tenho gente que mora em barraco. É outro tempo social. Que mora em tenda. Lembra do tempo das tribos e das tendas? Nas Europas, tem gente que mora na mesma cidade. Na mesma cidade que tem gente que vai de helicóptero para o trabalho, perto da minha casa é um inferno, porque 11 horas, 11h30, é helicóptero levando gente para, sei lá, enfim, seu trabalho, né? Eu tenho gente que puxa na rua como animal de transporte, como animal de tração, carrinho com lixo. Então eu tenho gente que é instrumento como animal de tração. E eu tenho gente que anda de helicóptero. Então, estou dizendo, eu tenho vários tempos sociais. Eu tenho analfabetos, eu tenho pessoas com cultura mediana, eu tenho doutores. Outro tempo social, uma outra visão de mundo, uma outra compreensão do universo, uma outra cosmovisão. Então, são tempos sociais diferentes. Hoje telefonou uma moça que trabalhava na minha casa há um tempo, e aí eu quero muito bem a ela, já não está mais trabalhando com a gente, mas ela sempre liga para bater papo. Eu lembro que uma vez eu fui para a Europa, e aí uma das minhas filhas mostrava para ela, olha, hoje a minha mãe está aqui, hoje a minha mãe está lá, no mapa. É porque eu não estava em casa, então eu ia falar, caramba, esta visão de mapa lá não tem, né? Aí quando eu cheguei de manhã, eles fizeram em casa um café da manhã, mamãe querida, papai querido, boas-vindas. Ela falou assim, a Mária, tanta coisa, quanto tempo demorou sua viagem? 12 horas, Maria, estou cansada. Pô, mas para ir para minha terra eu demoro 24 horas. Eu sou mais viajada que a senhora. Mas está certa ela. Está certa. Porque é outra compreensão, outro tempo social. Ela, gostar dessa coisa do mundo redondo e mundo plano, ela não acredita nesse negócio de mundo redondo, mas nem a pau. Porque vai ter gente andando de ponta cabeça. Não dá. Então, isso aqui impacta diferentemente, diferentes épocas, diferentes culturas e diferentes tempos culturais e tempos sociais no mesmo momento histórico. Eu fui clara. Sim. Qualquer coisa vocês pode falar, viu? Porque eu não tenho ciência infusa, não sei tudo, dou minhas escorregadas, como todo mundo, escorrega na maionese. Se não fosse assim, eu era uma anja. Eu só chamo Ângela, mas ainda não. Bom, então, esse cruzamento entre o universo cultural simbólico e a imaginária, a gente pode entender como sendo uma linguagem religiosa. Essa imaginária com conotação religiosa. É como se fora, e de fato é, uma forma de linguagem, uma forma de expressão que abarca muitos símbolos, uma simbologia. Cada religião tem a sua simbologia, que lhe é própria, que lhe é característica. E quando não tem, trata de inventar, viu? Correndo a toque de caixa, porque religião sem mito e sem símbolo e sem rito não existe. Tem que ter mito, símbolo, o símbolo, o mito e o rito. Se não tiver, babau, né? Tem que correr atrás, né? Bom, então, finalizando aqui essa primeira parte, eu diria que a imaginária e a pictórica têm um papel fundamental. Na medida que ela recolhe a compreensão de mundo, a cosmovisão de uma época,
que ela espelha essa cosmovisão, ao mesmo tempo, e aí vocês vão me aguardar um pouquinho, que ela modela, porque ela fornece elementos de compreensão, ela tem a capacidade de transformar, ela pode, ora, sustentar uma determinada ordem social, em outra ela pode criticar. Em alguns, ela pode, em algumas situações, estabelecer um contínuo. Em outras, ela traça uma ruptura. Agora, o que é importante para nós, né? É que, de qualquer sorte, a pictórica e a imaginária, elas dão carnação a crenças, a mitos, a doutrina, que de outra forma seriam apenas abstratas. Então, aqui, em Pletora Carnal, eu tenho toda uma discussão sobre o juízo final. Eu não vou precisar de ficar o tempo, porque... Por que não? Porque eu estou vendo. Porque entra pelos olhos. Então, ela concretiza aquilo que a imaginária, aquilo que está no imaginário. No imaginário religioso, no imaginário cultural. Então, ela dá carnação. Ao dar carne, ela estabelece vínculos, ela estabelece poderosas e também duradouras disposições de espírito, motivações para o agir humano. Isso é interessante. Por quê? Porque está ali, eu estou vendo, e ela vai me motivar, ela vai me dispor a agir, né? Então, ela veste com tal aura de realidade estes fatos míticos ou mitológicos, que aqui é uma leitura do livro do Apocalipse de João, né? Com tal aura de factualidade, que eles eram extremamente reais. Sim, Gustavo. O que eu queria falar é que eu acho que a concretude da pictórica, né, da imagem, ela me facilita muito mais. Eu me coloco diante desse quadro imediatamente de uma maneira que eu não me colocaria diante de um livro, de um texto. Eu quero me colocar, porque não quero me colocar no lado direito. Ah, não quer não, né? Não, eu também não ia querer, viu? Você é um rapaz esperto. Não é? Isso é uma coisa muito rápida, muito imediata, muito concreta. Isso me traz uma série de reflexões de... Então, o que eu tenho que fazer para não me colocar naquele lugar, né? É o próximo passo, né? É. E aí, então, o que você tem que fazer, né? Com quem que eu tenho que me relacionar? Com quem você não pode se relacionar? Eu não posso me relacionar. Bom, então, através da imaginária e da pictórica, a criação de formas próprias dos homens, das mulheres, que se negócio de homem e mulher, presidente, presidenta, né? Outro dia eu falava, tem que falar criança e crianço, né? Eu não sei como é que é o negócio, aqui está complicado essa coisa. Ai, eu falo de uma doida. Bom, agora, qual é uma outra função, e aí quem vai me lembrar é o Mochemblend. E quem vai me lembrar é o Hilário Franco Júnior. O que eles vão me lembrar? O que eles chamam? Eles vão chamar a nossa atenção para um outro fato. Que na exposição da imaginária e da pictórica há uma função social muito importante. Por quê? Porque, de alguma maneira, o Hilário Franco Júnior vai chamar a atenção. Ela divulga, ela
permite acesso ao vulgo, ao simples, a uma série de noções que eles não teriam caso não fosse visualizado. Daqui a pouco eu vou citar São Bernardo de Claraval e um outro, falando dessa questão. Ou seja, ela dá publicidade, torna pública uma série de construções e de discussões filosóficas. Aqui a gente tem míticas, religiosas, teológicas, dogmáticas. Então, cria num determinado grupo social alguma coisa que ele chama de elo de ligação, que cimenta. Por quê? Porque tanto ele como o Buchemblé estão interessados naquilo que mantém uma sociedade agregada, aquilo que mantém uma sociedade unida. O ethos cultural de um povo, a maneira de ser, de ver, de se portar, de comer, né? De se vestir. Nisso, a arte, a pictórica e a imaginária têm um papel fundamental. Da mesma forma que os sermonários, etc., que cria esse substrato comum a uma determinada cultura, a um determinado povo. Através do quê? Do que, com conotação religiosa, porque o fato de ser religioso vai lá para cima, viu? Não é a mesma coisa do que a Maria já está falando aqui, não. Porque eu não estou falando em nome do sagrado, eu não represento o sagrado, eu não sou o divino, eu sou uma Maria e sei nada. Não. E se fosse homem, ia falar um Zé Miguel. Mas, enfim, alguém. Agora, se eu falo em nome do sagrado, se eu falo em nome do divino, então eu estou aí e mostro o sagrado e o divino, contribuindo para criar um ethos, uma maneira de ser comum a um determinado grupo e mantém esse grupo, de certa maneira, unido. Vamos dar um exemplo clássico. Por exemplo, a comunidade muçulmana está agora comemorando o mês de Ramadã. Então, há algo através dos preceitos corânicos e da Suna, que essa comunidade vai se identificar por diferentes questões. Ninguém hoje já saiu a primeira estrela, tudo bem, pode comer, tá? Senão, você estaria em jejum desde da noite anterior e sem água. Esse ano deu sorte de cair no inverno. Quando o Ramadã cai em dezembro, novembro, que é aquele calor do cão, porque aí é um calendário solar, lunar, aí é difícil. Agora vocês, por exemplo, hoje é que dia da semana? Quarta-feira. Se eu fosse uma mulher muçulmana ou uma judia religiosa, você já pensou eu de calça? Não dá. Não dá, de jeito nenhum. Por quê? Porque não é parte daquela tradição. Então, não é parte daquele ethos. Alguma coisa eu posso comer, outra não posso comer, uma coisa eu posso beber, outra não posso beber, outra eu posso me vestir de um jeito, eu não posso me vestir de outro, né? Aliás, eu até tinha pensado em ficar rica, viu? Mas agora que determinados grupos religiosos resolveram seguir a Bíblia ao pé da letra, eu queria abrir uma pedreira. Porque, olha, daqui do mulherio todo ia ser apedrejado, eu ia vender pedra por aí. Não, mas é lógico, então todo mundo de vestido de homem, não pode. Não pode. Né? Vocês, rapazes, também, olha só os sapatos, imagina, não dá. E cabelo cortado? Não pode. Esse ethos, a imaginária, através, porque ela fala,
quando é imaginária com conotação religiosa, ela fala em nome da divindade, do Deus do momento, daquele grupo, ela cria esse substrato comum, ela cria o ethos, ela, aí no dizer de Durkheim, ela é como que um cimento garantidor da identidade e da unidade dos diferentes povos, grupos sociais, etc. Por aqui, ok? Tá bom. Então vamos. Então vamos que vamos. Era isso, enquanto essa parte mais teórica.